Olá, seja bem-vindo e hoje nós vamos falar sobre Sonic 3, o filme. Filme este que estreou aqui no Brasil no dia 25 de dezembro, ao lado de Mufasa. E caramba, que filmaço! Se você assistiu os dois primeiros filmes do Sonic, você com toda certeza vai gostar desse filme. Sonic 3, ele traz aquela mesma fórmula já estabelecida nos dois primeiros filmes, só que corrige grande parte dos problemas daqueles filmes. Então, se nos filmes anteriores nós tínhamos aqueles problemas de ter muito tempo de tela para os personagens humanos e cenas que praticamente não avançavam muito a trama, como aquela infame cena do casamento do segundo filme, dessa vez nós não temos esse problema. Sonic 3 é do início até o fim um filme de Sonic sobre Sonic para fãs de Sonic. Vocês vão adorar. Nesse terceiro filme, os personagens humanos têm uma participação muito mais reduzida, mas ainda assim, a pouca participação que eles têm, em especial o Tom e aquela outra mulher que é a guardiã do Sonic, que agora me fugiu o nome, eles também participam da trama de uma maneira um pouco mais envolvente. Então são pouco tempo de tela, de modo que eles são melhor aproveitados. Então não fica aquelas coisas muito maçante de você ficar esperando eles saírem logo para poder voltar os personagens dos jogos. Outra coisa que esse filme faz de legal é ele dar mais tempo de tela para o Jim Carrey. Como vocês já devem ter percebido nos trailers, Jim Carrey ele retorna no seu papel de Dr. Robotnik, mas dessa vez ele está interpretando um outro personagem, Gerald Robotnik, o avô do Dr. Eggman dos jogos. Então são duas vezes o Jim Carrey. Isso não é meio spoiler, mas eles até fazem uma piadinha sobre isso lá no meio do filme, mas ficou muito bacana. Pra quem gosta dos filmes do Jim Carrey, esse filme tá demais. Tem muitas cenas engraçadas dele. Ficou evidente que a equipe de produção do Sonic 3 deu muito mais liberdade criativa pro Jim Carrey. Então ele consegue se soltar mais, conseguir fazer façanhas muito mais malucas. Lá na minha sessão do cinema, praticamente todas as cenas em que os personagens do Jim Carrey apareciam, todo mundo dava risada. Foi muito bacana mesmo. Um outro aspecto que foi melhorado nesse terceiro filme foi a trilha sonora. Todo mundo sabe que música é um aspecto muito importante dos jogos do Sonic. Nos filmes Sonic 1 e 2 houve muito um uso de música pop do momento, aquelas músicas que costumam ser utilizadas em filmes para o público infantil, não é? Não que tenha nada de errado nisso, mas quando se tem um nome como Sonic na tela, você espera que eles utilizem uma música que se encaixe melhor com o personagem, ou talvez eles tragam mais músicas dos jogos. Mas felizmente isso foi um aspecto que foi levado em consideração nesse terceiro filme. Sonic 3 ainda se utiliza bastante de músicas licenciadas, mas eu percebi que os produtores do filme eles tiveram um cuidado muito maior na seleção das músicas que foram para esse filme. Então são músicas de bandas não tão conhecidas, mas que se encaixam melhor com a vibe do Sonic. Então, logo no início do filme, assim que aparece o Sonic e o Tails e o Knuckles pela primeira vez, tem uma cena que os dois estão correndo e toca uma música nesse momento, é uma música licenciada, mas é uma música tão legal que ela eleva a energia daquela cena que é muito bacana, porque é um gênero musical que se encaixa muito melhor com o que é o Sonic, especialmente se você gosta do Sonic dos anos 2000, né? Da época do Dreamcast, do PlayStation 2. É muito bacana. Quando vocês forem assistir esse filme, vocês vão perceber isso. Eles também agora utilizaram bem mais músicas dos jogos também. Então, não só tem aquela música que estava todo mundo esperando, mas eles também tiraram outras faixas de jogos como Sonic Adventure 2, Shadow the Hedgehog, e remixaram elas para fazerem versões orquestradas para o filme. Quando vocês estiverem assistindo o filme, vocês vão perceber lá no tema musical dos personagens, quando aparece o Dr. Eggman, quando aparece o Shadow, vai tocar uma musiquinha lá que, se você for um fã de Sonic,
você logo vai perceber lá a musiquinha do que eu tô falando. Pontos extras pra trilha sonora desse filme. Melhorou demais e ficou muito legal. Mais um aspecto que foi melhorado nesse filme é na ação. A coreografia das cenas de ação e das lutas foram massivamente melhoradas em relação aos dois primeiros filmes. Então você tem cenas de ação muito mais dinâmicas, muito mais bem trabalhadas e uma coreografia que mais parece ter saído de um anime praticamente. Inclusive, o último ato desse filme, a grande luta final, é basicamente uma luta de Dragon Ball Z. Muito bem animada, muito bem feita, é hype total. O cinema lá, quando eu fui, ele estava lotado de gente, estava todo mundo vibrando. E no final, então, minha nossa, que euforia do pessoal. Eu já deixo aqui avisado que, quando vocês forem assistir, não saiam até terminar o filme. O filme, o Sonic 3, ele tem duas cenas pós-créditos. Tem uma cena após o primeiro crédito e depois tem uma outra cena quando termina aqueles créditos finais, naquela tela escura. Fiquem até o final, que são duas cenas bem legais mesmo e que ditam o futuro da franquia Sonic na tela grande. Eu não gosto de dar uma nota arbitrária para filmes, porque eu só posso dizer que o filme é muito bom mesmo. Se você é fã de Sonic, se você gostou dos dois primeiros filmes, você vai adorar esse filme. Se você assistiu os dois primeiros filmes do Sonic e você não gostou deles, provavelmente você não vai se interessar muito pelo Sonic 3, porque basicamente ele é uma versão melhorada dos filmes anteriores. Ele é o Sonic 1 e 2 dos filmes, só que sem muito dos defeitos deles. Então tem menos piadinha boba, tem menos humor pastelão, é um filme um pouco mais sério, com um tom mais sério, mas mesmo assim ele é um ótimo filme para crianças. A minha própria sessão do cinema mesmo estava cheio de crianças e todo mundo adorou, né? Então, se eu fosse dar uma nota para o Sonic 3, seria nota 9, né? 9 de 10, porque ele é um filme quase perfeito. Tem alguns detalhezinhos neles que eu me incomodo um pouco, mas isso vem da minha parte. Por exemplo, como eu já falei, o Jim Carrey ele tem mais tempo de tela nesse filme do que nos filmes anteriores e ele tem mais liberdade criativa. Então tem alguns momentos nesse filme que eu achei que foi demais, mas no meu cinema tava todo mundo gargalhando, rindo das palhaçadas do Jim Carrey, então isso é coisa minha. Mesmo assim eu achei muito legal. Sonic 3 está com nota 88 dos críticos e 96% da audiência no Rotten Tomatoes e levou a nota A no Cinema Score. Então, Sonic 3 aí fazendo história como a adaptação de jogos para o cinema com a maior pontuação da história. E também é a primeira trilogia do Jim Carrey, olha só. Então, se você gostou dos dois primeiros filmes, você provavelmente vai gostar desse filme também. Então pode ir, que você vai gostar bastante. É isso. Se você chegou até aqui, não se esquece de deixar um like no vídeo, se inscrever no canal e dá uma olhada também no meu vídeo que está aparecendo aí na tela, que também é um vídeo sobre Sonic, contando sobre a curiosa carreira do Sonic pelos arcades. É um vídeo muito legal, com muita pesquisa e eu sei que vocês vão gostar também. É isso. Falou e abraços.